iniciando também aqui as suas informações, tá? Pois bem, muito obrigado pelo comparecimento de vocês. Sejam mais uma vez bem-vindas. Eu queria dar continuidade ao assunto de quinta-feira, né? A nossa aula é terça e quinta. E aí eu dei início, salvo me engano, no regime da participação dos aquestos, participação final, né? Nós iniciamos uma discussão com relação a esse regime, lembrando às senhoras, no caso, né, que o regime da participação dos aquestos é um regime considerado de natureza híbrida, né, porque, de um lado, ele defende a regra justamente do regime da separação de bens propriamente ditas a partir do momento da constância do ato matrimonial. Então, durante o estágio de casados, né, os cônjuges, eles ali estão figurando como se eles estivessem convivendo no regime de separação, né? E aí eu comentei com vocês que, terminando a relação propriamente dita, aí eles retomam uma condição como se fosse o regime da parcial, né? Aí nós iniciamos essa discussão, falei justamente da natureza da nomenclatura aquestos, né? Só vocês não se esquecendo que os aquestos têm essa perspectiva de nos informar acerca daqueles bens que foram conquistados, adquiridos a título oneroso, né? Porque isso é importante a gente não esquecer, a questão justamente da onerosidade durante o estágio propriamente dito de casados, né? Os bens que foram conquistados ali pelo trabalho conjunto, de comum acordo. Esse regime, meus amigos, que eu também comecei a discutir com vocês na aula anterior, ele obrigatoriamente exige, né, a formalização da convenção antinupcial, do pacto, tá? Então é importante que a gente não esqueça, porque os aquestos, eles já iniciam com uma regra totalmente direcionada para o pacto antinupcial, né? É uma grande diferença comparada, por exemplo, ao regime da comunhão parcial, que eu expliquei para vocês todos, que a parcial não necessariamente exige de imediato a formalização desse pacto. Só que nos aquestos é diferente, tá? Nós não podemos deixar de não observar essa escritura pública que faz parte desse certame, tá bom? Opa, sejam bem-vindos a todos, que bom que estão chegando, seja bem-vindo Isabelle, Matheus, Evelyn, sintam-se acolhidos, tá? Então, meus amigos, não esqueçam, o regime dos aquestos, ele vai ter uma formalização maior. Detalhe, são poucos casais que normalmente elegem o regime dos aquestos, principalmente por dois motivos, né? Primeiro, pela falta de informação precisa, necessária com relação a esse regime. Muitas das vezes as pessoas desconhecem a importância dos aquestos, porque é um regime muito regrado. O casal ali já tem que estar de comum acordo, posso dizer nesse sentido, para que defina as regras futuras de uma futura partilha, né? Então, futuramente, eles vão querer confirmar esses aquestos, né? Esses bens que foram conquistados, adquiridos durante o estágio de convivência conjugal. E isso vai requerer também uma atualização, uma formalização de uma planilha propriamente dita. Inclusive, até ontem um aluno me perguntou, professor, nós temos que, se for o caso, caso os advogados necessitem, eles podem também auxiliar da ajuda de um contador, né? Claro, porque essa planilha, gente, é fundamental para atualizar todas aquelas informações específicas com relação aos aquestos, tá? Então, isso é necessário que a gente não deixe de observar. A presença dessa convenção, dessa escritura pública, desse pacto que vai servir de suma necessidade para que atualize ali tudo que vier a ser obtido, conquistado pelo trabalho conjunto, tá? É claro que vocês devem estar se recordando, eu devo ter comentado também, aquela diferença para o regime da parcial. É que no regime da comunhão parcial, você, desde o momento da data da tua celebração do seu casamento, você já inicia com a regra da divisão, né? Você já inicia propriamente dito pensando na sua futura partilha. Notadamente no regime dos aquestos, eu vou estar muito mais direcionado para comprovar essa cota da sua ameação a partir do momento que for sacramentado a dissolução desse ato matrimonial. Então, vamos imaginar, quando terminar o casamento,
é óbvio que eu vou solicitar para a via judicial competente para que me auxilie, para que venha considerar quais foram esses acervos que foram conquistados e, se for o caso, até atualizar tudo que for de valor. E é claro que essa atualização, né, pelo setor de cálculo competente da Justiça, vai considerar, meus amigos, desde a data do término da dissolução do ato, né, do casamento propriamente dito. Tá? Então, por mais que, por exemplo, hoje, vamos imaginar, dia 30 de outubro, foi lavrada a decisão, a sentença que confirmou o fim do casamento, mas pode ser que ainda esteja em andamento a partilha, né? Então, vamos imaginar que na outra semana, daqui a 2 semanas, a partilha vai ser confirmada. Aí o juiz ele vai ter que retroagir desde a data que considerou a dissolução desse casamento, né? Normalmente desde a data do divórcio, para que atualize as informações, para que atualize os dados, para que o juiz indubitavelmente perceba que desde aquele momento que ele reconheceu a dissolução até hoje, claro que nós vamos ter que atualizar todas as informações para que confirme a partilha de cada um, né? A meação de cada um. Então, os aquestos, eles privam muito, eles defendem esse regime, né? Principalmente considerando a dissolução da sociedade conjugal. Tem até um dispositivo que nos informa isso. Então, desde esse momento para frente, nós podemos atualizar os valores que ali vierem ser obtidos, conquistados. Difere da parcial, né? Porque a parcial ela realiza já esse ato de verificar todos os bens conquistados desde o momento da celebração. Então, é uma das diferenças, né? Que normalmente vocês perguntam, professor, tem muita diferença do regime dos aquestos para a comunhão parcial? Eu posso dizer para você que essa é uma das diferenças, né? Porque os aquestos, eles defendem a atualização das informações, dos valores, já a partir do momento da dissolução do ato, né, propriamente dito, a partir da data que terminou o casamento. Em contrapartida, né, no caso a parcial, já inicia desde o momento de você celebrar. Quando você casa, quando você celebra o casamento, já tenha certeza que você já vai querer conquistar para si o direito à sua cota de partilha. Então é uma grande diferença, tá? E uma outra diferença é com relação à convenção mesmo, à escritura pública do pacto. Os aquestos, eles exigem a escritura pública do pacto. Em contrapartida, a comunhão parcial é flexível, né? Já expliquei previamente, mas retomo essa discussão, que o regime da parcial não exige o pacto antinupcial. É uma opção do casal, tá? E na aula anterior, na quinta-feira, eu comentei com os senhores e com as senhoras acerca justamente desse regime, né? E iniciei também falando sobre o conceito dos aquestos. Tá? Salvo me engano, eu mencionei aqui a redação do artigo 1672. Tá? Eu acho que, salvo me engano, chegamos até lei sala de aula, esse artigo propriamente dito. E lá, no material dos senhores e das senhoras, já aqui no roteiro, vocês devem estar acompanhando, né? Tem uma parte aqui que eu acho fundamental que vocês não esqueçam. Chama a atenção de todos vocês que estão aqui em sala, tá? Então, esse regime, meus amigos, ele visa, sim, o futuro. Para quem está acompanhando aí no roteiro, tá? Visa o futuro, ou seja, num eventual fim do casamento. Vai o quê? Deverá ser apurado, professor? Olha o que está escrito aqui. O montante dos aquestos, buscando a meação. Olha que interessante, gente. Por favor, não esqueçam disso. Por quê? Porque a preocupação maior aqui dos aquestos é deixar muito claro, muito bem definido, claro e evidente, o que realmente o casal conquistou durante o estágio de casado, levando em consideração esses aquestos. Você já sabe o que significa a palavra aquestos. Por favor, tá? Os bens adquiridos de uma forma onerosa, considerando o trabalho em parceria do casal, trabalho conjunto, tá? Essa apuração, meu povo, minha pova, vai ser levado em consideração, vai ser apurado, confirmado, atualizado. Quando? A partir do momento que for sacramentado, confirmado a dissolução do ato do casamento, ou seja, com o divórcio, né? Ou, de repente, até com a separação, porque não sei se Vossas Excelências estão recordando, eu disse para vocês que a separação judicial hoje já está em desuso, né? Pela emenda constitucional 66, que já lavrou o divórcio direto. Mas a separação de fato ainda é uma realidade.
Então, por mais que já esteja sacramentada essa separação de fato, o juiz ele vai tomar conhecimento. Bom, então, desde desse momento, né, dessa data da separação de fato, então eu posso já considerar, serve de parâmetro para que eu venha posteriormente confirmar esse cálculo de apuração dos aquestos, tá? Então, quando vocês estiverem estudando aí na legislação, no material de vocês, nos livros, não esqueçam, é importante que esse regime defina esse cálculo de apuração. É importante que esse regime leve em consideração toda a atualização ali que vai ser formalizada em sede de uma planilha, né? Porque a tarefa, no caso do advogado, é tarefa do setor de cálculo competente da justiça, confirmar todos aqueles acertos. E aí, futuramente, já preparar a meação para cada cônjuge. Não esqueçam disso. É direito de cada cônjuge tentar obter a sua cota de meação. Ah, professor, então eu tenho direito de resgatar. Sim. Nem que seja necessário para isso considerar todo um trabalho em parceria com outros profissionais, por exemplo, o contador. Tá? Mas aqui, retomando aqui para a apostila, buscando essa meação, levando em consideração o fim do casamento. Então, os aquestos, eles vão preparar esse regime, ele considera muito a data desse fato gerador. Então, eu vou te apresentar realmente quanto é que vai caber a cada cônjuge, ou seja, a cota de meação que vai caber a cada um. E esse aparato vai ocorrer, indubitavelmente, após a sacramentação do fim do casamento. E aí nós vamos preparar todo o certame para finalmente chegar no valor correto. Tá? Isso vocês devem estar recordando, né? Porque nós comentamos na legislação. Para quem estiver acompanhando aqui a legislação, tá? Aqui na redação do artigo 1672. Eu não me lembro se nós lemos esse dispositivo, mas caso nós não tenhamos lido, a gente aproveita, só recapitula, tá? Se você parar para observar aqui, a redação é autoexplicativa do artigo 1672, tá? Olha o que está dizendo, para quem estiver acompanhando aí no seu aparelho também, né? Então, nesse regime, cada cônjuge, olha só, o caput desse artigo, cada cônjuge, gente, possui o seu próprio patrimônio, tá? É uma similitude, se assemelha como se fosse um regime da separação, que daqui a pouco nós vamos comentar. Então, cada cônjuge possui seu próprio patrimônio, tá? E lhe cabe, na época de terminar a sociedade conjugal, como é que vai terminar? Ou pelo divórcio, ou pela separação de fato, tá? E aí, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, tá? Então, terminou a sociedade conjugal, professor, é direito do João, é direito da Maria, é direito da fulana, é direito do fulano tentar resgatar a sua cota, tá? E eu vou resgatar de que maneira, gente? Eu vou resgatar, professor, a título oneroso, tá? Então, eu não estou dizendo aqui que o casal, pelo trabalho conjunto, cuidado que eu estou dizendo, meu povo, pelo trabalho em parceria, utilizou de um trabalho gratuito. Não, eles utilizaram da prova do esforço comum, trabalho a título oneroso, durante a constância do casamento, tá? Esse artigo ele é autoexplicativo. Vai servir para que, posteriormente, utilizando como argumento para conquistar a sua planilha, ou seja, a sua partilha com sede em meação. Então, a meação vai ser subsidiada nesse momento. Durante o casamento, será que realmente eles obtiveram os aquestos? Isso tudo vai ter que ser analisado, tá? Então, esse regime, ele é híbrido, né? Eu comentei isso para vocês na aula passada. Ele tem uma aparência de separação durante o estado de casados e após o rompimento do casamento, ele vai se subsidiar também de uma regra para conquistar a meação de cada um, semelhante como se fosse a parcial. A diferença para a parcial, já havia falado, a parcial nós iniciamos já desde a data da celebração a perspectiva de conquistar a cota de meação de cada um. E aqui nos aquestos, nós temos que apurar realmente se ocorreu essa meação, se realmente ocorreu justamente a conquista desses aquestos. E o momento de nós apurarmos, professor, desde o momento da data da dissolução do ato propriamente dito.
é que nós vamos tentar resgatar essa resposta, tá? E aí foi justamente com base nesse raciocínio da redação do artigo 1672 que veio nos informar toda essa discussão, todo esse aparelhamento, tá? Que nós justamente comentamos na aula anterior. Ainda aqui no teu material que eu estou observando, aqui no roteiro, tá, gente? Por favor, não esqueçam também. Eu acho que eu também devo ter comentado, mas se não, eu retomo. Nem tudo, cuidado que eu vou dizer, nem tudo fará parte do cálculo de apuração dos aquestos, né, meu povo? Eu acho que eu devo ter comentado para vocês aquela velha redação dos bens excluídos, tá? É óbvio, gente, porque no regime dos aquestos, o casal, ou uma das partes, tá? O cônjuge fulano de tal, tranquilo, ele pode continuar gerenciando o seu negócio, ele pode continuar administrando o seu patrimônio próprio, ele pode continuar regulamentando as suas dívidas, ele pode estar continuando a formalizar todo o seu aparato, sem haver necessidade de solicitar a permissão, a outorga, o consentimento do outro cônjuge. Você acabou de ler aqui comigo o artigo 1672. Cada um administra, cada cônjuge, né? É dono do seu próprio negócio, posso dizer assim. Agora, o que eu quero que vocês não esqueçam, por favor, que estão aqui em sala? O regime dos aquestos, a exemplo dos outros regimes, também defende alguns bens eventuais próprios que podem automaticamente já ser excluídos desse cálculo propriamente dito da ameação. Ou cálculo, melhor dizendo, o cálculo da apuração dos aquestos. Existem alguns bens que não vão fazer parte desse contexto de cálculo de apuração. Ah, professor, cadê esses bens? São chamados bens incomunicáveis, que não é mais novidade para vocês, porque nós visualizamos também essa regra naqueles regimes, né? Na comunhão universal e na parcial também. E não vai fugir a regra aqui na discussão do regime dos aquestos, tá? Então, meu povo, o 1674. Ah, eu quero anotar. Deve anotar, tá? A redação do artigo 1674 nos remete os chamados bens excluídos do cálculo de apuração dos aquestos, tá? Eu acho que eu devo ter comentado com vocês e li essa redação desse dispositivo, né? Que vai nos direcionar para possibilitar que esses bens não venham ser comunicados. Tá? Que bens são esses, professor? Vamos ver, bora recordar. A redação do artigo 1674, repito, para quem estiver anotando, são os bens considerados excluídos, tá? Do cálculo de apuração final dos aquestos. Então, esses bens, minha gente, esses bens não vão entrar para fins de subsídio de sede de meação. Tudo bem? Quem avisa, amigo é. Estou dizendo que são bens excluídos, tá? Então, bora ver quais são esses bens. Vamos observar aqui na redação do artigo 1674. Olha o que está dizendo, gente, aí na legislação de vocês, tá? Então, se de repente sobrevindo olha lá, uma dissolução conjugal, grifem, os aquestos defendem justamente essa proposta. Terminando o casamento, vamos agora nos preparar para apurar esses bens, tá? Ou seja, vamos nos preparar para apurar os aquestos, tá? Apuracear está aqui. Apuracear o montante dos aquestos. Isso daí é fato, tá? Porém, olha o que está dizendo o artigo caput. Excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Traduza. Significa dizer que nós vamos agora analisar quais são os bens que não vão fazer parte do cálculo de apuração dos aquestos do povo. Tá? Então, vamos imaginar o fulano e a fulana conquistaram esses aquestos. Só que esse acervo aqui não pertence ao casal, pertence a uma das partes. Logo, esse acervo não vai entrar no cálculo final de apuração dos aquestos. Beleza? E que bens são esses? Número 1, não é mais novidade, né? Bens anteriores ao casamento. Ah, aqueles bens que eu já tivera, que já conquistara.
Sim, bens anteriores, né? E os que em seu lugar se subrogarem. Já sabes o que é subrogar, né, gente? Vai substituir algo por alguma coisa, a título singular. Você vai proporcionar essa troca. Pertence. Tu és casado nesse regime, continua administrando, inclusive depois de casado. Isso é da tua competência. O outro cônjuge não tem nada a ver com isso. Tá? Então, esses bens singulares não entrarão futuramente no cálculo final dos aquestos. Desde que você comprove. Beleza? O que mais, professor? Número 2. Número 2. E os que sobrevierem. O que está escrito aí? Os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão e liberalidade, ok? Então, por exemplo, eu vou doar um bem para a Janaína, mas a Janaína está casada com fulano de tal nesse regime. Se essa doação for a título singular, só contemplando Janaína, ela, mesmo casada nesse regime, indubitavelmente continuará gerenciando esse acervo somente para o seu interesse. A outra parte não vai ter nada a ver com isso. Tá? Ela vai estar continuando gerenciando esse acervo a título singular. Porque eu a doei, né? Eu doei aquele acervo somente contemplando-a. Eu não contemplei o marido dela. Tá? Então, se um dia acabar a relação, ela vai juntar o meio probatório e informando, olha, quando eu estava casada com o fulano, o professor Ari me doou esse bem a título singular, então não deve entrar esse bem, claro, né, gente, no cálculo de apuração dos aquestos. Não vai ter direito algum outro a outra parte, tá? Mas não é só doação, né, gente, que eu li. O que eu falei aqui? Ou sucessão. Sucessão é o que nós vamos estudar no próximo semestre, tá? Eu elegi, por exemplo, a Isabelle. A Isabelle, ela pode estar casada com fulano de tal, mas eu firmei um testamento. Eu estou transferindo para a Isabelle um testamento com um legado. Esse legado, somente eu contemplei a Isabelle. Eu entendo que ela esteja casada, mas eu não contemplei o casal, eu contemplei uma das partes. E se um dia acabar o casamento dela, após a dissolução do casamento, ela resgata esse legado só para ela. Tá? Indubitavelmente, foi uma vontade do testador, mera liberalidade minha. Tá? Então, essas situações, meu povo e minha pova, possibilita a confirmação da exclusão dos bens em sede de aquestos. São bens singulares, tá? E o terceiro ainda fala, olha o terceiro, as dívidas relativas a esses bens. Claro, né, gente? São bens singulares, tudo que advier de dívida, você deve gerenciar essas dívidas. Isso aí é da sua competência. A outra parte não tem nada a ver. Tá? Desde que essas dívidas sejam a título singular, esteja gerenciada somente por aquele cônjuge. A responsabilidade é dele para com os credores. O outro não tem nada a ver com isso, desde que prove que realmente aquele bem não foi conquistado a título em sede de aquestos. Tá? Então, resumo da ópera, tá? Não esqueçam, são possibilidades que você acabou de ler aqui comigo, de possíveis situações de atos, de acervos que não vão fazer parte do cálculo de apuração final dos aquestos, tá, gente? Vocês que logo logo vão militar alguns no cível, se um cliente chegar com vocês, doutor, doutora, bom, eu tenho que verificar o que fez parte do trabalho conjunto. Mas nem tudo, obviamente, pode ser parte do trabalho em parceria conjunta a título oneroso. Por gentileza, eu gostaria que o senhor ou a senhora me apresentasse a comprovação dos bens conquistados a título singular. Aí foge a regra do cálculo de apuração final dos aquestos. Tá? Tranquilos? Deu para entender? E aí, continuando aqui no roteiro de vocês, tá? Quem tiver alguma dúvida, depois devem perguntar, se vocês tiverem. Aí, continuando aqui no roteiro, eu observo também, gente, uma importante informação, tá? Os bens móveis adquiridos em face de terceiros, não esqueçam, bens móveis, regra geral, os móveis, eles trabalham muito com aquela regra de uma presunção relativa, tá? Teoricamente, os bens móveis pertencem ao casal, a ambos, tá?
A administração, a gerência, a conservação pertence ao casal. Agora, pode ser que lá na frente, quando terminar o casamento, uma das partes, um dos cônjuges, chegue à justiça e informe: não, excelência, esse bem móvel aí eu conquistei a título singular. Então, se você não conseguir provar o contrário, porque os bens móveis, repito, para quem estiver escrevendo, os bens móveis trabalham muito com a regra da chamada presunção relativa em sede de aquisição. Anota isso aí. Peraí que eu quero... Então, anota. Trabalha com a presunção relativa em sede de aquisição, tá? Então, se de repente eu não puder provar o contrário, teoricamente, a administração desses bens móveis, tá, meu povo, pertence ao casal, tá? Então, dentro desse panorama, por exemplo, na prática, se uma das partes já tiver adquirido antes mesmo de casado qualquer bem móvel, vamos imaginar um automóvel, né, qualquer objeto de uso pessoal, se puder provar, beleza, né? Esse acervo, que é um bem móvel, não vai entrar no cálculo final, viu, meu povo, de apuração dos aquestos. Esse bem é de competência somente daquele cônjuge. Agora, se obviamente a outra parte puder confirmar, provar o contrário, negativo. Esse bem móvel foi conquistado pelo trabalho em parceria. Eu e ele, a mulher falando no caso, né? Eu e ele nós conquistamos de comum acordo, nós adquirimos, temos a entrada, por exemplo, naquele consórcio daquela moto, iniciamos a formalização desse negócio jurídico. Aí a gente quebra a regra da presunção relativa, né, gente? Porque os móveis já iniciam pela regra da presunção. Teoricamente, presume-se que os bens, né, pertença, de repente, até uma das partes, ou de repente pertence ao casal. Caberá a outra parte provar o contrário, né? Então, dentro desse panorama, não esqueça, os bens móveis trabalham com a regra desta relatividade de presunção. Teoricamente, vai pertencer ao casal, desde que o outro prove que não. Não, excelência, eu já havia conquistado, tá? Esse bem realmente já havia adquirido até antes mesmo de ter casado com a fulana. Essa moto, quem deu entrada no consórcio fui eu, em 1900 e pouco. Nessa época eu ainda não estava casado. Então você está quebrando aquele compromisso, né, do bem se comunicar para o casal. Não. Você está tentando resgatar esse bem só para si. Tá? Então, repito, bens móveis trabalha com a regra da presunção relativa. Enquanto você não puder provar o contrário, teoricamente o bem vai pertencer ao casal. Teoricamente. Mas a outra parte pode levantar a discussão no judiciário. Não, esse bem não é trabalho conjunto, não vai entrar nos aquestos. Esse bem me pertence. É a título singular. Tá? Então, a regra da presunção relativa dos móveis é uma realidade, tá bom? Aqui ainda no teu material eu observando, né? Nós temos também a regra dos bens adquiridos em sede de doação e também o cálculo de apuração em sede de alienação, tá? A redação dos artigos 1675 e 1676. Antes de nós lermos esses artigos, vamos explicar na prática, tá? Olha lá, gente, aqui está dizendo cálculo dos aquestos em sede de doação. Cuidado com essa questão da doação. Se, de repente, aquele bem foi conquistado pelo casal a título oneroso, e se, de repente, uma das partes, um dos cônjuges, resolver querer doar, esse bem que havia sido conquistado, ou uma parte desse bem, de uma forma parcial, tenha certeza que você vai ter que realizar a chamada outorga conjugal. Traduza, professor. Eu vou ter que ter por obrigação pedir o aparato, a permissão do meu outro cônjuge para querer doar esse bem, para que venha contemplar futuramente um terceiro. Então, se, por exemplo, o João e a Maria conquistaram de comum acordo aquele bem a título oneroso, mas se a Maria
pretender querer doar esse bem futuramente para contemplar uma terceira pessoa, gente, ela não pode agir sozinha a seu bel prazer. Ela precisará, indubitavelmente, consultar o seu esposo. Por quê? Já acabei de dar a resposta. Os dois conquistaram de comum acordo esse bem. Então, ela não pode realizar uma doação somente por mera liberalidade dela, ao seu bel prazer, posso dizer assim, sem querer ter levado essa discussão, sem querer ter consultado também o esposo. Precisa da outorga de uma autorização também dele, de uma assinatura. Até porque o senhor acabou de dizer, sim, eu falei que eles conquistaram a título oneroso. O que acontece na prática, gente, é justamente o contrário. Algumas situações de fraude do negócio jurídico. Você acaba realizando doações, não obteve autorização da outra parte, e o que é pior, a outra parte depois descobre esse negócio jurídico que foi fraudulento e depois vai buscar a justiça com o intuito de querer anular esse negócio jurídico. Pode, professor, anular? Pode, porque a outra parte vai comprovar para a justiça que aquela doação deveria ter sido realizado com o consentimento do outro cônjuge. Porque eu preciso, na verdade, deveria ter sido confirmado a outorga conjugal e não foi. Resumo da ópera. Você não só vai querer buscar a dissolução do seu casamento, como também você vai tentar resgatar aquela doação, aquela cota daquele acervo que foi doada, você vai tentar resgatar para o seu interesse. Primeiro, tentar anular esse negócio, né, gente? Segundo lugar, você vai tentar resgatar aquela doação, desfazer aquele negócio, anular aquele negócio, para fins de você subsidiar daquela doação, que foi feita de uma forma errônea, né? Viciada. Então, eu quero retomar aquele bem que foi doado. Isso é perfeitamente possível, a lei está dizendo isso. Tá? É direito do cônjuge lesado tentar resgatar aquela doação que, porventura, foi realizada de forma inoficiosa, negativa. Tá? Não só para fins de doação também, mas para fins de alienações. Por exemplo, um casal realizou uma compra e venda. Uma das partes do casal dilapidou patrimônio sem que o outro soubesse disso. Vendeu uma parte do bem. E, de repente, o que é pior, vendeu e não avisou o outro cônjuge acerca dessa venda. Já sabe que o resultado é buscar uma anulação. Tá? Então, nesse raciocínio, o cônjuge que se sentir prejudicado vai tentar resgatar aquela doação inoficiosa, aquela venda inoficiosa, porque isso vai refletir, gente, claro, no seu cálculo da sua ameação. Essas cotas devem ser retomadas, analisadas e colocadas justamente no cálculo de apuração final dos aquestos. Tem que ser avaliado isso. Porque se você não conseguir pleitear o retorno dessas cotas, você vai ter uma desproporção final na sua ameação. Tá? Então, gente, para quem está acompanhando aí, a redação do artigo 675 e o 676 do teu Código Civil é muito autoexplicativa. Remete situações eventuais de doações ou alienações contaminadas de vícios. É direito não só daquele cônjuge prejudicado, de repente até de herdeiros, de tentar ingressar no judiciário com uma ação anulatória para tentar reaver aquela doação que foi feita de forma contaminada ou aquela alienação e resgatar aquela cota para o seu interesse da sua ameação. Porque eu vou tentar resgatar essa cota para o meu interesse próprio, tá? A título de curiosidade, por favor, redação do artigo 675, só para vocês não esquecerem, tá? Então, olha lá, o 675. Ao se determinar o montante dos aquestos, tá, gente? Foi feita uma apuração, toda uma avaliação. Será computado os valores das doações feitas por um dos cônjuges, tá? Sem a necessária autorização do outro. Nesse caso, se de repente o acervo tiver sido formalizado a título singular. O artigo está dizendo aqui, sem a necessária autorização do outro, subentende-se, né, que aquele acervo é a título singular.
ser a título singular, não tem problema, posso doar sem haver necessidade de consentimento do outro cônjuge. O acervo somente é meu mesmo, não preciso da autorização do outro. Até aí tudo bem, tá? Agora, olha só a segunda parte do artigo, eu acho interessante. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado, olha lá, poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado pelos seus herdeiros. Por quê? Ou equivalente à época da dissolução, tá? Declarando no monte partilhável, pelo valor equivalente à época da dissolução. Por que, professor, ele pode ser reclamado? Essa segunda parte aí, depois do ponto e vírgula, subentende-se que aquela doação se originou de um acervo conquistado a título de trabalho conjunto, a título de aquestos. Então, se tu conquistaste um trabalho conjunto, é claro que tu precisa ser ouvido, né, gente? Eu preciso confirmar essa outorga conjugal. Se, de repente, um dos cônjuges, mesmo assim, doou sem ouvir a outra parte, esse cônjuge prejudicado tem direito de reaver, né? Como está dizendo aqui, olha, desde a época da dissolução do casamento. Aí eu vou ter que ingressar na justiça. Excelência, eu gostaria que anulasse aquela doação, aquele negócio que foi feito, com a justificativa que aquele bem doado foi oriundo de um trabalho conjunto. Saiu de um trabalho conjunto. A origem daquela doação deveria eu ter sido consultado e não fui. Aí eu tenho o direito de reclamar. Eu vou ingressar com pedido de anulação porque eu quero que retome aquele bem doado, ou pelo menos o valor que assim for computado, e retome para o monte partilhável. Tá? Isso vai ter que ser declarado no monte partilhável. Porque aí, a partir do momento que você ingressa com essa anulação, você quer desfazer aquele negócio jurídico viciado, né, fraudulento, e resgatar aquela cota, para que novamente ela seja colocada, atualizada no monte partilhável. E aí depois você vem a resgatar, devidamente atualizada, tá? Então, gente, não esqueçam, não é para gravar nada, eu não quero que vocês gravem nada, eu quero que vocês entendam. Uma coisa é você doar bens de acervos próprios. Não precisa de outorga de ninguém. Outra coisa é você realizar doações de acervos conquistados pelo trabalho conjunto. É óbvio que eu vou precisar da outorga conjugal, né, gente? Porque eu conquistei aquele acervo em sintonia com o trabalho do fulano. Então, houve a prova do esforço comum. Se houve a prova do esforço comum, eu quero doar uma parte desse bem. Bom, então você não pode decidir sozinho, né? Você precisa também consultar outra parte. Tem que ter a regra da outorga conjugal. Do contrário, se você não tiver obtido essa outorga, se outro cônjuge souber que essa doação foi feita sem o seu prévio consentimento, aí você ingressa na justiça com pedido de anulação. Reaver aquela cota, tentar resgatar aquela cota, para que ela novamente seja colocada no monte partilhado, e aí futuramente você vai obter o resgate dessa cota, que lhe pertence. Tá? Então é isso que nós temos que não esquecer. Na doação, em sede também da alienação. O artigo 676 é a mesma coisa, só que o 676 se remete à compra e venda, alienação pura e simples, tá? A título de confirmação, só para também a gente confirmar aqui, o 676, né? Incorpora-se ao monte, olha o que está dizendo o artigo 676 para quem está acompanhando, né? Incorpora-se, professor, ao monte o valor dos bens vendidos, alienados, né? Tá? Em detrimento da minha ação. Então, indubitavelmente, eu posso ter vendido algum bem e, indubitavelmente, ali deva esse bem ter sido conquistado pelo trabalho conjunto ou pelo trabalho somente a título singular. Aí tem que analisar o caso concreto. Eu vendi um bem, mas aquele bem que eu vendi foi conquistado pelo casal A e B ao mesmo tempo ou somente por um deles? Aí tem que se analisar o caso concreto, tá? Mas o artigo está dizendo o seguinte, olha, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de assim reivindicar. Significa dizer que essa segunda parte aí do artigo é que um bem foi alienado, só que foi fruto oriundo do trabalho conjunto. Remete à regra da outorga conjugal. Eu poderia ter até vendido esse bem para um terceiro, mas eu precisava também ter obtido a autorização do meu cônjuge.
Se nada foi feito nesse sentido, esse negócio tem que ser também anulado. Não só pelo cônjuge prejudicado, mas a lei diz, né? De repente, até por outros herdeiros, tá? Os filhos, por exemplo, lá na frente pode tentar anular esse negócio jurídico. Com essa justificativa, né? Poxa, foi vendido aquele bem, mas um bem que foi oriundo de um trabalho conjunto. O papai e a mamãe conquistaram ao mesmo tempo. Não pode só uma das partes ter dilapidado esse patrimônio, vendido e não consultou o outro cônjuge, fica complicado, né? A outorga conjugal, gente, no trabalho conjunto é necessária. Eu preciso comprovar a outorga conjugal e eu preciso comprovar indubitavelmente esse trabalho em parceria, tá? Então eu posso tranquilamente comprovar isso, tá? Diga, Janaína, fique à vontade, tá? Nós estamos aqui para isso. Então, dentro desse raciocínio, o 676 é aquela situação de alienações que eu posso tentar resgatar caso um dos cônjuges tenha dilapidado o patrimônio sem que tivesse previamente consultado a outra parte, desde que esse patrimônio tenha sido adquirido pelo trabalho conjunto. Se de repente esse cônjuge prejudicado falecer, dará o direito dos herdeiros, dos filhos, continuarem a litigar, né? A ingressar na justiça e tentar resgatar, desfazer esse negócio jurídico viciado, fraudulento. Tá? Isso é perfeitamente possível. Nós observamos, infelizmente, na prática, casais que acabam, né, burlando esse negócio jurídico. Acabam burlando a regra da outorga conjugal. E aí a gente tem que buscar o auxílio do judiciário. Tá? Tranquilos? Deu para entender a questão da doação inoficiosa e a questão da alienação também inoficiosa? Tem essas discrepâncias, né? Mas a gente não pode deixar de não considerar, tá? Ainda aqui no seu material, nós temos ainda uma discussão com relação às dívidas, tá? Que eu trago justamente aqui para vocês na redação do artigo 677, o 678, o 686. Já sabem, gente, que dívidas, ou você pode administrar sozinho essas dívidas, desde que o bem tenha sido formalizado, conquistado a título singular, o bem somente lhe pertença. Se o bem somente lhe pertence, você deve administrar dívidas de uma forma solitária, sozinho, mesmo depois de casado. E essa dívida é fruto de um bem a título singular, tá? Ah, não, professor, mas conquistamos aquele bem de trabalho conjunto. Então, a dívida tem que ser administrada pelo casal, tá? Então, não pode ser somente por uma das partes, tá? Antes de dar continuidade, deixa eu responder a pergunta da colega. Professor, bom, caso um dos cônjuges tenha filhos do casamento anterior, eles herdarão apenas a parte que couber ao cônjuge, que for seu pai? Exatamente, tá? Isso nós vamos estudar muito em sucessão, não se preocupe, mas já que você está perguntando, eu lhe respondo. Bens, frutos oriundos de relações alheias ao casamento, indubitavelmente vão participar da herança daquele determinado cônjuge autor da herança propriamente dita. Então, eu sou casado com a Maria agora, mas sou divorciado da Joaquina. Mas eu tenho filho não só com a cônjuge atual, como também com a Joaquina, tá? Esses filhos da relação anterior, Janaína, eles têm direito de se habilitar e têm direito também de conquistar os seus acervos, a exemplo dos filhos da minha atual relação. Então, não importa se eu tenho filho de relações anteriores, quer seja com casamento, quer seja com uma união estável, e de repente eu ainda vou além, viu, Janaína? Eu não tenho nenhum casamento, nem uma união estável. Eu nunca tive nem casamento, nem união estável. Uma relação alheia, um ato eventual, não interessa. Filhos são convocados, tá? Então, eles vão participar da herança, indubitavelmente. Agora, como é que eles vão participar? Como é que isso vai acontecer? Me aguarde daqui a alguns meses que a gente estudará em sucessão isso, tá? Então, beleza. Então, retomando aqui a discussão, meu povo, minha pova, imagine, Janaína, qualquer coisa, fiquem à vontade, podem perguntar. Aqui na discussão do 677, gente, não esqueça, dívidas, retoma a discussão.
A Isabelle me perguntou, professor, eu estou casada com fulano, mas o nosso casamento está sendo desgastado porque nós somos empresários, estamos acumulando muitas dívidas daquele nosso negócio jurídico. Eu quero saber, professor, se ele vai responder por essas dívidas. Aí eu pergunto para você, mas vocês conquistaram esse trabalho conjunto ou esse trabalho não foi conquistado em sede de trabalho em parceria? Ou melhor dizendo, para facilitar a linguagem, você já havia conquistado essa empresa sozinha, você fundou esse negócio jurídico sozinha, porque as dívidas, gente, tá? As dívidas, elas flexibilizam, tá? As dívidas podem tranquilamente ser acionadas a título singular ou leve em consideração o trabalho em parceria. Cuidado com isso, tá? Vai depender se aquele bem foi conquistado a título do trabalho conjunto ou foi conquistado a título singular. Se o trabalho é conjunto, as dívidas têm que ser rateadas pelo casal. Se as dívidas foram conquistadas a título singular, a competência é só daquele cônjuge que, obviamente, conquistou aquele bem, aquele acervo a título singular. Isso é muito relativo, tá? Só um parênteses aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que eu vi um sinalzinho aqui no meu aparelho. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, tá? Confirme aí, por gentileza, porque deu um pico aqui no meu aparelho. Ah, que bom, gente, tá? Porque deu um probleminha aqui no meu aparelho, aí só para confirmar, tá bom? Ah, fico feliz, que bom, graças a Deus. Então, retomando, tá, gente? Tem uma situação aqui que eu queria que vocês também não esquecessem, é bem curioso. Vamos imaginar, por exemplo, isso acontece muito, gente. Eu, de repente, vou pagar aquela dívida que o fulano fez durante o estágio de casado. De repente, o fulano foi numa loja, comprou uma calça jeans, utilizou o meu cartão de crédito. Detalhe, só meu, professor. A título singular. Utilizou do meu recurso. Ele fez uma dívida. Beleza, aí eu fui lá, no caso, vamos imaginar, por exemplo, a fulana de tal foi lá e pagou a dívida do cara, do marido. Um dia, quando acabar esse casamento, vamos imaginar, se após a dissolução do casamento pelo divórcio, acreditem, isso acontece. E, na verdade, isso tem que acontecer mesmo. A mulher, no caso, por exemplo, ela vai tentar reaver, resgatar aquela dívida que ela pagou dele durante o estado de casado. Aquela dívida pela qual ela pagou anteriormente dará direito a ela tentar resgatar, gente. Aquilo que realmente foi pago, com juros e atualizações. Porque ela vai tentar resgatar para que venha adentrar na sua cota de meação, né, gente? Ela vai tentar reaver aquilo que ela pagou, tá? Devidamente atualizado esse valor. E, se for o caso, solicitar da cota da retirada da meação dele. Toma-te. Então, no caso, por exemplo, né, vamos imaginar a Evelyn, vamos imaginar, professor, estou me divorciando do fulano, ele fez durante o nosso estágio de casados, ele acumulou dívidas, e eu paguei a dívida desse safado. Foi mesmo, Evelyn? Foi, professor, eu paguei. Sabe o que agora eu estou fazendo? Eu contratei um advogado, né? Eu contratei o fulano de tal, peticionou, e eu estou tentando reaver aquilo que eu paguei. Bonitinho. Eu estou tentando reaver essa dívida paga, devidamente atualizada, e vou solicitar que aquele valor seja retirado da cota da meação desse safado. Então, quando o juiz definir a partilha de cada um, já tenha certeza que ali vai estar discriminado da cota dele aquele valor pela qual eu paguei. Então na época, Evelyn, tu pagaste R$ 2.000, né? Sim, eu paguei R$ 2.000. Com meu esforço. Uma dívida que ele fez, professor, isso se vergonha. Foi. E agora eu estou resgatando aquilo que eu paguei, estou solicitando, o meu advogado já ingressou com um pedido de solicitação para reaver aquela dívida pela qual eu paguei. Retirando da cota dele, óbvio, né? Então, por exemplo, se no final a cota dele deu R$ 5.000, vai ter que ser o quê, gente? Subtraído daí os R$ 2.000 que a Evelyn pagou durante o estágio de casados. Devidamente atualizados, com juros, né? Isso daí é fato. E essa atualização levando em consideração a dissolução do ato matrimonial.
Então, no final das contas, ele vai ter uma cota de recebimento de partilha menor comparada a ela. Porque ela conseguiu provar que durante o estágio de casado, ela pagou as dívidas do Ricardão, posso dizer assim, do bonitão, né, Evelyn? Que agora você ficou muito magoada, é verdade, eu paguei essas dívidas, mas aconteceu o rompimento do nosso casamento e agora eu retomei, arregacei as mangas e agora chegou o momento de eu resgatar aquilo que eu paguei, as dívidas que aquele safado fez e eu consegui resgatar. Beleza. Então isso é o que nós estamos analisando na redação. Isso vocês verificam juntamente comigo, a gente agora analisando aqui a lei, né? Na redação do artigo 678. Eu gosto muito desse artigo 678, que dá o direito do cônjuge prejudicado de reaver as dívidas pagas feitas por aquele outro cônjuge. Pode até pagar, mas depois dará o direito de você reaver, resgatar na sua ameação. Tá? Só para fins de curiosidade, o artigo 678, não esqueçam, tá? Olha lá, se um dos cônjuges, olha o que está dizendo o artigo 678, se um dos cônjuges resolveu solver uma dívida, ou seja, pagou a dívida do outro, com os bens do seu patrimônio, ou seja, com seus recursos próprios, né? A Evelyn pagou a dívida do camarada e ela pagou com o seu recurso próprio, tá? E aí, o valor do pagamento deve ser o quê, gente? Atualizado e imputado quando? Na data da dissolução, a ameação do outro. Então, quando chegar o fim da dissolução do nosso casamento, na data propriamente dita que foi definida a dissolução, tenha certeza que eu vou solicitar para a justiça reaver aquilo que eu paguei. Reaver, retomar, buscar aquele valor pago devidamente atualizado, com juros, atualizações. Tá? É o direito que eu tenho, porque em vida, ou seja, durante o estágio do casamento, a vida conjugal, posso dizer assim, eu tive a preocupação de pagar dívidas do bonitinho. Né? A Evelyn colocou lá na petição. Mas agora eu tenho o direito de me vingar nesse aspecto, de retomar tudo aquilo que foi pago, considerando a dissolução do ato do casamento. Tá? Deu para entender, gente? Então, cuidado com isso. Agora é importante vocês comprovarem. Tá? Tem que comprovar realmente o que foi pago. A pessoa tem nota fiscal, tem recibo, tem status bancários, beleza. Eu tenho como provar isso, eu tenho como reaver aquilo que, obviamente, foi feito em detrimento da minha ameação, tá? Beleza. E outra coisa também que não posso deixar de não informar para os senhores e para as senhoras, aqui no roteiro de vocês, tá? Além dessas questões das dívidas, por favor, trabalho conjunto, o 679, a administração ela é coletiva, compete aos próprios cônjuges administrar esse patrimônio em parceria. A administração do trabalho tem que ser rateado pela prova do esforço comum. Cuidado com o trabalho conjunto, desde que, meu povo, minha pova, o acervo tenha sido conquistado em parceria, tá? Isabelle me disse que ela comprou a casa juntamente com fulano. Ambos tiveram a preocupação de realizar um trabalho conjunto. Conquistaram a compra da casa, realizaram benfeitorias, realizaram todos os melhoramentos necessários, beleza, conquistaram. Esse trabalho tem que ser dividido. A administração das despesas, a administração de todo o trâmite necessário, por exemplo, pagamento de contas de energia, condomínio, todas as despesas não é só de Isabelle, tá? Tem que ser também revertida para o esposo dela. Ambos têm que arregaçar as mangas e administrar de uma forma em parceria. Então, isso daí é notório, desde que comprove que esse trabalho foi conquistado a título de onerosidade. O casal conquistou de uma forma conjugada, os esforços foram combinados. Tá? Ainda no material de vocês, isso é conforme a redação do 679, né? E aí também eu coloco aqui no roteiro, não existe meação na vigência, tá, gente? Ou quer dizer o seguinte, enquanto estiver casados, eu ainda não posso pensar em nenhum ato, por exemplo,
para tentar penhorar, né? Imaginando, por exemplo, a minha cota de meação que eu vinha receber. Eu só posso falar de meação, gente, após a confirmação da dissolução do casamento. Essa redação do artigo 1672, que é interessante, eu faço questão também da gente observar, só para fim de confirmar as informações, o artigo 1682, tá? 1682, tá? Ele é bem claro. Eu não posso, por exemplo, olha o que está dizendo, eu não posso renunciar à minha ameação. Eu não posso transferir a minha ameação. Eu não posso penhorar a minha ameação. A ameação, gente, no regime dos aquestos, ela deve ser trabalhada e discutida após a confirmação da dissolução do casamento, diferentemente da comunhão parcial, porque a meação lá, ela já inicia desde o momento da data da celebração. Anota isso. No regime da participação dos aquestos, a meação ela é confirmada com a dissolução do casamento, meu povo. Difere do regime da comunhão parcial, porque a meação lá já é iniciada com a data da celebração. Tu estás anotando isso, né? Ah, professor, caiu a caneta no chão. Eu vou de novo repetir. A ameação no regime dos aquestos deve ser analisada, trabalhada após a confirmação da dissolução do casamento, tá, gente? Durante o estágio de casados, tu não vai ainda trabalhar em meação. A certeza da meação ela vai acontecer com a dissolução. Aí você vai ter que apresentar planilha. Daí a importância de estar formalizado com um aparato, né, de um profissional, um contador, ou de repente um advogado especialista nessa parte de contabilidade, que vai informar essa ameação depois do fim do casamento. Agora, essa é a proposta do regime da comunhão parcial, que difere da parcial. A parcial não, a ameação já é trabalhada a partir do momento, né, da celebração do casamento, daqui para frente. Tá? Então, já que você não pode trabalhar a ameação ainda durante o estágio de casados, você ainda não pode renunciar a uma ameação. Ah, eu quero transferir. Ah, eu quero penhorar. Não. Não existe ainda, ao pé da letra, eu não posso ainda discutir meação durante o estágio de casado. Ela vai ser discutida, confirmada com a dissolução do casamento. É a proposta do regime da participação dos aquestos. Tá? Ah, não. Da data da celebração é o regime da comunhão parcial. É uma diferença. Tá? Então, se algum cônjuge já quiser renunciar à sua ameação, deixa para fazer essa situação com a sacramentação da dissolução do casamento. Aí sim, daqui para frente eu posso fazer o que eu bem entender. Tá? Beleza? E não esqueça, para fechar o regime dos aquestos, as dívidas, né, o artigo 685, perdão, 685, no fim do aquestos, no fim da sociedade conjugal por morte, tá? Será verificada a ameação do cônjuge sobrevivente, de acordo com os artigos que a gente já analisou, deferindo a herança aos herdeiros. Então, o artigo quer dizer o seguinte: se de repente um dos cônjuges vier a falecer, dará o direito dos outros herdeiros buscarem a sua herança. E, obviamente, se aquele cônjuge ainda não tiver morrido, mas acabou o casamento, professor, esse cônjuge que está divorciado, ele pode resgatar a sua meação e os outros herdeiros podem resgatar a sua herança. Herança e meação não tem nada a ver uma coisa com a outra. A herança é após o evento da morte. Meação é a metade dos bens que eu adquiri após o fim do casamento. Então, terminou o regime dos aquestos, dará o direito do cônjuge divorciado pleitear sua meação e reserva a outra parte, seu caso futuramente, para dar a herança aos outros herdeiros, no caso, os filhos. Isso nós vamos estudar muito quando a gente chegar lá em sucessão. Eu vou retomar essa discussão em sede de regimes patrimoniais, tá? E, por fim, a gente não pode esquecer o famoso regime da separação de bens, né, gente? Regime da separação de bens, né, professor? Sim. Qual é a proposta, gente, do regime da separação de bens?
Ah, professor, eu quero casar nesse regime. Normalmente algumas pessoas até gostam desse regime, sabe por quê, gente? Porque esse regime ele já é inaugurado com a proposta da incomunicabilidade. O que a gente vem estudando até então? A incomunicabilidade como exceção. Só que no regime da separação de bens, a incomunicabilidade aparece como regra. E a exceção no regime da separação de bens é a comunicabilidade. Olha que interessante, né? Em todos os regimes que até então a gente vem estudando, o que é regra? É a comunicação. E o que é exceção? É a incomunicabilidade. Aqui já é diferente. O casal, ele já tinha bens, o casal, mesmo depois de casado, continua pleiteando, gerenciando, administrando seus próprios bens, sem haver necessidade de realizar nenhum tipo de outorga conjugal. Numa linguagem coloquial, eu sou dono do meu próprio nariz. Não preciso ouvir a fulana, nem o fulano. Eu vou decidir de forma autônoma, exclusiva. Não preciso do consentimento do fulano e de ninguém. Tá? Isso é uma evidência que nós não devemos deixar de considerar. No regime da separação de bens, meu povo e minha pova, nós temos duas modalidades, tá? A legal e a convencional. São duas situações. Separação legal obrigatória, a lei já está dizendo, vai te obrigar a casar nesse regime, considerando três principais situações. Por que a lei vai te obrigar, gente? São três situações que obrigatoriamente você vai ter que estar na vigência da separação legal propriamente dita, tá? Com base na redação do dispositivo do artigo 1641. O 1641 são situações que a lei vai te exigir que você esteja na influência desse regime da separação obrigatória, tá? Que situações são essas, professor? São três. Se nós pararmos para observar aqui a redação do artigo 1671, eu gostaria até de convidar vocês para não esquecer, de vez em quando a OAB também gosta de colocar esse artigo em prova, tá? São três principais momentos em que você obrigatoriamente deve estar em sintonia com a separação legal. O primeiro deles, olha, observa aí no teu inciso primeiro, tá? Pessoas que contraírem sem observar inobservância das causas suspensivas. Te lembra das causas suspensivas do 1523? Aquela da viúva que não podia casar, né? Tinha que esperar o prazo de 10 meses. Aquela pessoa que ainda não tinha sua partilha deferida, estava pendente. Te lembra? Situações do 1523, lá, da questão da viúva. Ah, eu estou com uma partilha em aberto. Se eu cometer do contrário, eu estou cometendo um ato ilícito, né? Aquele ato vai ter que ser suspenso. Eu cometi um erro ali, eu cometi um equívoco. Então, essa penalidade que eu vou ter que sofrer, uma sanção, a sanção que eu vou sofrer é que se um dia eu me casar de novo, eu vou ter que agora iniciar pelo regime da separação impositiva, separação obrigatória. Porque eu descumpri com aquelas causas suspensivas. Uma delas, do 1523, tá? É uma das situações que a lei vai te obrigar a casar no regime da separação legal, quando você descumprir aquelas causas suspensivas do 1523. Depois você retoma lá a leitura desse artigo, do 1523, tá? 2. O que a lei me obriga a casar? Pessoas com maior de 70 anos, né? Faixa etária bem elevada. Tem até uma crítica que alguns doutrinadores entendem que quer dizer que todo mundo, quando chega já com essa idade, não tem mais liberalidade de eleger um regime que não seja o da separação legal. Não é bem assim, né? Porque a justificativa desse inciso é tentar preservar o patrimônio dessas pessoas, né? Para evitar eventuais golpes de baú futuros, né? De novos pretendentes, que não venha dilapidar o patrimônio. Normalmente são pessoas mais suscetíveis, né? Mas é claro que cada caso é um caso. Mas, teoricamente, a finalidade justificativa é preservar o acervo patrimonial, principalmente de novos pretendentes, de novos futuros cônjuges, para que não venha se assenhorar daquele acervo daquela pessoa que já tem uma certa faixa etária. Então, vamos preservar esse patrimônio. Por isso que a lei entende que tem que estar com base no aparato legal. Tem que privar pela regra da comunicabilidade aí. Quem se casa na separação legal obrigatória, gente, tem que observar a regra da outorga.
tá? Aí já se torna uma exceção. A comunicabilidade aqui é uma exceção, tá? Aí vem o inciso terceiro, de todos os que dependerem por casar de suprimento. Aquelas velhas autorizações, né? Uma pessoa que está sob uma tutela, sob uma curatela, os menores. Se eu me casei sem ter obtido uma autorização, já sei que eu vou sofrer uma sanção. Se um dia eu me pretender casar de novo, tenha certeza que eu vou ter que me casar com base naquilo que a lei determinar. Então, a separação aqui é uma espécie de uma punição para aquele que pisou na bola, ou seja, para aquele que cometeu alguma situação irregular. Eu tinha que ter, por exemplo, obtido uma ordem judicial para casar e não obtive. Mesmo assim, eu me antecipei. Eu acabei me precipitando, eu realizei uma atitude precoce. Bom, então tenha certeza que lá na frente, como sanção, você não vai ter a aptidão de escolher um outro regime que não seja a separação legal obrigatória. A finalidade do regime da separação legal obrigatória é você obrigatoriamente confirmar a outorga conjugal. Não tem para onde correr. Tu pensavas que tu ia ter a liberdade de administrar teu próprio patrimônio? Infelizmente não. Você agora vai ter que cumprir com a regra da outorga, tá? Então isso daí já é uma punição que obviamente eu não posso deixar de não observar porque eu descumpri com alguma das situações do artigo 1641. Ou porque eu não obtive uma ordem judicial para casar, ou porque, de repente, acima de 70 anos, indubitavelmente, eu resolvi não confirmar esse regime, tá? Ou porque eu descumpri algumas causas suspensivas lá do artigo 1523. Mas, por favor, normalmente o inciso 2 e 3 desse artigo aqui, que a gente acabou de ler, qual é a justificativa de você estar sob a influência desse regime? Com o intuito de preservar o seu patrimônio, conservá-lo, de evitar que terceiras pessoas de má fé não venham se assenhorar, né, gente? Porque normalmente são pessoas mais vulneráveis que estão nessa categoria, pessoas acima de 70 anos, menores de idade. Então, com o intuito de preservar o patrimônio, para que ele não venha a ser dilapidado, com propostas viciadas de simulações, etc., a lei exige e ela vai obrigar você a estar nesse regime e aí vai confirmar a outorga. Você não pode decidir sozinho, tá? Tem que existir o consentimento também da outra parte, tá? E aí no material de vocês eu coloquei isso, né? Aí tem a polêmica também, não só do artigo propriamente dito, das pessoas acima de 70 anos, porque muitas das vezes você critica, né? São pessoas que ainda têm, em alguns casos, têm certa noção dos seus atos, está tentando contra a dignidade da pessoa humana, alguns doutrinadores até discordam, né? Quer dizer que todo mundo que chega aos 70 anos não pode mais opinar? Não tem mais liberdade de eleger um outro regime? Pois é, então isso está sendo muito discutido hoje. Projetos de leis que estão tentando revogar, viu, gente? Esse inciso número 2. Mas, teoricamente, a justificativa é essa. É preservar o patrimônio contra eventuais terceiros, né, que estão com o intuito de dar aquele velho golpe do baú, de subsidiar. Então, vamos preservar o patrimônio dessas pessoas, tá? Mas tem a polêmica também da súmula 377, porque a súmula 377 defende a regra da comunicabilidade dos bens. Depois vocês vão ler essa súmula aí no material de vocês, tá? Ela defende, ela surge lá nos anos 60, salvo me engano, lá no artigo, o antigo artigo 259 do Código Civil de 16 foi o precursor do nascimento dessa súmula. Essa súmula defende a regra da comunicabilidade dos bens conquistados pelo casal durante o casamento. Beleza. Mas aí eu te pergunto, esses bens conquistados necessitam ou não da prova do esforço comum? Hoje a doutrina chegou ao seguinte entendimento, tá, gente? A majoritária. A súmula não está revogada. A prova do trabalho do esforço comum somente está na vertente da modalidade de separação legal, tá? A separação legal, quem está sob a influência desse regime precisa da outorga, tá, gente? Se precisa da outorga, eu não posso decidir sozinho. Eu preciso ouvir a outra parte. Agora, se você optar pela separação convencional, aí é diferente.
Tá? A separação convencional é aquela modalidade que os cônjuges podem trabalhar em sintonia, mas dá o direito de cada um administrar o seu próprio patrimônio. A separação convencional, gente, defende o trabalho autônomo. Cada um é dono do seu próprio negócio. Tem até a velha redação do artigo 687. Cada cônjuge administra seu próprio patrimônio. Então, resumo da ópera, se a súmula defende o trabalho conjunto, só que a ala majoritária entende. Se for a modalidade de separação convencional, não preciso de outorga nenhuma. Eu mesmo decido o que é melhor para mim. Portanto, na modalidade de separação convencional, os bens serão administrados de uma forma autônoma, absoluta. Por isso, gente, que a separação convencional, na prática, ela é chamada de modalidade de separação absoluta ou total. O que quer dizer separação absoluta ou total? Dá o direito daquele cônjuge somente administrar sozinho o patrimônio, sem haver necessidade do consentimento da outorga da outra parte. Quem estiver anotando, repito. Para a ala majoritária, dentro dessa polêmica e dessa súmula, a ala majoritária defende que a separação convencional é de natureza absoluta ou total, ou seja, somente dará direito de administrar o patrimônio àquele cônjuge exclusivo. Não precisa de outorga conjugal. Separação absoluta ou total é isso. Eu não vou precisar de outorga. Eu gerencio meu próprio patrimônio. Então, haverá uma comunicabilidade, mas que eu somente, de uma forma exclusiva, vou administrar. Então, administração exclusiva, tá? Na modalidade de separação convencional. Agora, a separação legal não, né? Eu vou precisar de outorga. É uma imposição da lei, obviamente, independentemente de ter ou não pacto antinupcial, mas a separação legal eu não posso decidir sozinho, eu vou ter que ouvir a outra parte. Então, a nomenclatura, para quem estiver anotando, cuidado para quem estiver anotando. Nomenclatura, separação absoluta ou total, é de natureza convencional. Convencional é o que, gente? É o direito dos cônjuges gerenciarem o seu próprio patrimônio, administrar por si só o seu negócio, sem precisar depender da outra parte. Não preciso de outorga conjugal na separação convencional, tá? Ela é absoluta. A separação convencional é absoluta ao total. Quer dizer, total, eu mesmo gerencio meu próprio acervo por mim mesmo, sem depender do consentimento da outra parte. Por quê? Inclusive, na redação do artigo 1687, a administração, nesse caso aí, descarta por completo a oitiva, o depoimento, o consentimento do outro cônjuge, tá? Diferentemente da separação legal. A separação legal é uma imposição da norma e eu tenho que já saber de antemão que ali eu vou ter que cumprir com a outorga conjugal. Imagina, por exemplo, se é uma sociedade, um casal empresário, né? Já pensaste está na influência da separação legal, gente? Você é acostumado a gerenciar o seu próprio negócio, mas se de repente você tiver desrespeitado o artigo 641, a lei vai te obrigar a estar nesse regime, né? E aí você vai ter que dividir os esforços com o teu outro cônjuge. Vai ter que ter outorga conjugal. Para você pode ser um prejuízo. Tá? Você já está acostumado a gerenciar de forma autônoma os seus negócios. Tá? Então, cuidado. A polêmica da súmula é: o que é a súmula, professor? Comunica-se os bens adquiridos. Mas eu quero saber, eu vou precisar da prova do esforço comum? Eu preciso ouvir a outra parte com a administração desses bens? Cuidado. Pode ser que sim, pode ser que não. A doutrina majoritária entende que a separação total absoluta é convencional. O que quer dizer convencional? Eu descarto a outorga. Eu mesmo posso negociar o meu próprio patrimônio. Conquistei aquele acervo durante a vigência do casamento, mas eu posso somente eu administrar. Portanto, de uma forma convencional, porque eu já fiz isso em pacto, a separação convencional exige o pacto, tá, gente? É uma exigência da separação convencional, me dará o direito de administrar por mim mesmo meu patrimônio.
na separação convencional. Eu tenho uma liberdade de administração. Então, aí, a separação convencional é conhecida como separação total ou separação absoluta. Tá? Agora, a modalidade legal, não. Aí a lei me impôs essa modalidade e aí eu vou ter que cumprir com a regra da outorga conjugal. Tá? Então, a convencional ela é total ou absoluta para a majoritária doutrina, que dará o direito de você gerenciar o seu próprio patrimônio. A regra, indubitavelmente, da administração autônoma. Tá? E a modalidade de separação legal já quebra a regra da outorga conjugal. Bom, deu para entender isso, gente, tá? Bom, era isso que eu queria dizer para vocês, né? Dentro dessa, inclusive eu coloquei até essa observação aí no 3.4.2 e fechamos aqui o capítulo 5, tá? Quinta-feira, já são 9h20, né? Quinta-feira, nós vamos fechar o nosso estudo com um exercício de revisão. Tá? Que vai ser justamente o capítulo 4 e 5. Convido vocês desde já. Semana que vem será atividade. O exercício de revisão que eu falo é a atividade correspondente ao capítulo 4 e 5. É a primeira atividade do segundo NPC. Tá? Por favor, não esqueçam, na próxima aula que nós vamos fazer em sala e também para os alunos online. Vai valer um ponto. Cada término de capítulo nós vamos fazer essa atividade. Não esqueçam, quinta-feira, dia de atividade. Tá? Questões de análise discursivas, questões analítico-discursivas, tá? Vamos começar pelas questões analítico-discursivas e aí nós vamos no final depois corrigir. Beleza? Tranquilo? Depois eu vou salvar esse vídeo e coloco aqui na plataforma para vocês. Aliás, eu vou salvar no canal do YouTube, depois eu converto e coloco na plataforma. Tá bom, gente? Meu muito obrigado a todos. Grato por vocês terem comparecido, tá? Muito obrigado mesmo. Continue estudando. E na próxima semana, dia de atividade. Depois, nós vamos dar continuidade no estudo da adoção da guarda do Telecuratel. Tá bom? Um abraço, gente. Bom final de semana, bom feriado. Estudem civil. E já dizia o ditado: a gente se vê na quinta-feira com o dia de atividade.